O Brasil nunca decepciona quando o assunto é produzir enredos que parecem escritos por roteiristas de série política barata. Se a Netflix resolvesse adaptar, o público acusaria o diretor de exagero, de falta de realismo. Mas aqui, entre Brasília e Washington, entre Lula e Trump, entre desfiles cívicos e piques como símbolo de soberania, a realidade consegue superar qualquer sátira. E nesse cenário, quem acompanha já não sabe se deve rir ou chorar, talvez os dois ao mesmo tempo. A mais recente temporada dessa tragicomédia começou com uma cena que, de tão simples, virou meme instantâneo. Lula dizendo que não ligou para Donald Trump porque ele não quer conversar. Uma frase curta, quase infantil na estrutura, mas carregada de camadas de ironia. Afinal, não estamos falando de vizinhos brigados que se evitam no elevador, mas dos presidentes de Brasil e Estados Unidos. A recusa do telefonema foi tratada com naturalidade por Lula, que ainda completou com uma dose de sarcasmo calculado. Não passou da hora, porque ele não quer. O recado é claro. Não sou eu que estou evitando, é ele que não atende. Um Lula mais paciente, como quem diz que se Trump quiser, ele sabe o número. A declaração seguiu recheada de ironia quando o presidente brasileiro disse que tinha Alckmin, Haddad e Mauro Vieira para conversar. Ou seja, se Trump não atende, tudo bem, há companhia suficiente no Planalto para bater papo. Um jeito malandro de minimizar o peso de uma recusa diplomática, que em qualquer manual sério de relações internacionais seria vista como crise grave. E Lula ainda emendou uma provocação de manual populista. O povo brasileiro e americano são mais inteligentes que seus presidentes. Aquele tipo de frase que funciona como defesa e ataque ao mesmo tempo. Lava as mãos, distribui culpa e coloca a si mesmo como o adulto responsável numa sala cheia de adolescentes birrentos. Trump, claro, não perdeu a chance de devolver na mesma moeda. O ex-aliado de Bolsonaro e atual presidente dos Estados Unidos decidiu colocar o Brasil na linha de tiro de sua retórica inflamável. E, em entrevistas, declarou que o Brasil mudou radicalmente e que está sobre uma esquerda radical, como se o país tivesse virado a nova Cuba, só que com mais praias e com o Pix no lugar dos charutos. Para completar, disse que o Brasil está indo muito mal. É a sutileza de Trump. Sem dados, sem nuances. Apenas uma martelada que vira manchete. No mesmo pacote de agressividade veio o já famoso tarifaço. Trump determinou tarifas de até 50% sobre exportações brasileiras, alegando ameaças à segurança nacional americana. Segurança nacional, veja bem, como se soja, carne e café fossem armas de destruição em massa. O detalhe que escancara a hipocrisia é que a Embraer ficou de fora da lista. Aviões aparentemente não são ameaça. Ou talvez sejam, mas só até o lobby falar mais alto em Washington. Para o Brasil, o resultado foi imediato. Produtores rurais viram contratos evaporarem, exportadores entraram em pânico e o governo Lula correu para a OMC reclamar. Reclamar a OMC, convenhamos, tem o mesmo efeito que chamar o síndico para acabar com a festa do vizinho. Serve para registro, mas não muda nada. Como se não bastasse, os Estados Unidos ainda ensaiam restringir a comitiva de Lula na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. É como se o presidente brasileiro fosse tratado como um adolescente levado, que precisa de autorização dos pais para levar amigos à viagem escolar. Um recado claro de que o Brasil não é bem-vindo com pompa em circunstância. A mensagem diplomática é dura. O espaço de Lula nos corredores internacionais será limitado. Traduzindo para a política prática, significa que o presidente brasileiro vai à ONU sob constrangimento oficial. Para um líder que sempre fez da política externa um palco de protagonismo, é golpe no ego. Diante disso, Lula resolveu investir na cena doméstica como palco de revanche. O desfile de 7 de setembro virou oficialmente palanque político. Esqueçam a celebração cívica neutra. A palavra de ordem agora é Brasil soberano. O slogan é, claro, um recado direto para Trump e seus aliados internos, especialmente os bolsonaristas. O desfile na esplanada dos ministérios foi montado como um show de afirmação nacional, mas com o risco permanente de virar vexame caso a adesão fosse baixa. Não à toa, o presidente evitou se associar diretamente aos atos convocados pela esquerda.
O medo do flop é real. Mais seguro é gravar vídeos em ambientes controlados do que depender da mobilização popular nas ruas. O vídeo de Lula, de 6 minutos, gravado no Planalto, foi uma mistura de discurso institucional e campanha eleitoral. Nele, o presidente falou em defesa da soberania, exaltou o PIX como símbolo de independência e, sobretudo, atacou os traidores da pátria. Essa expressão, com peso histórico e tom de linchamento moral, foi escolhida a dedo. O alvo não é genérico, tem nome e sobrenome. Eduardo Bolsonaro, que passou os últimos meses pedindo apoio republicano nos Estados Unidos e pintando o Brasil como ditadura, está no centro dessa categoria. Traidor da pátria. Na narrativa do Planalto, é quem trabalha para o país ser punido por sanções externas, e nada poderia soar mais conveniente do que essa figura para contrapor ao próprio Lula, que se coloca como defensor da soberania nacional contra inimigos internos e externos. O uso do PIX como bandeira de soberania merece menção à parte. Não é todo dia que um sistema de pagamento instantâneo vira arma retórica em disputa internacional. Mas Lula transformou o aplicativo bancário em símbolo de resistência. Se Trump sanciona, se os Estados Unidos pressionam, a resposta brasileira é o PIX. Uma narrativa que pode parecer ridícula, mas que tem efeito popular. Afinal, o PIX é, de fato, uma das poucas unanimidades nacionais, usado de norte a sul, rico e pobre, de camelô a banqueiro. Transformá-lo em bandeira é apostar que o povo vai associar o cotidiano financeiro ao discurso patriótico. Se vai funcionar, são outros 500, mas como peça de retórica, é, no mínimo, original. Enquanto Lula tenta se equilibrar entre ironia diplomática e patriotismo midiático, a oposição bolsonarista não perde a chance de amplificar o desgaste. Para Michele Bolsonaro, o julgamento do marido no STF é um teatro marcado por ilegalidades. Para Eduardo Bolsonaro, os Estados Unidos são o último refúgio de credibilidade. Para Jair, silêncio calculado e vitimização. Todos trabalham na mesma sinfonia, apresentar o Supremo e Lula como vilões e eles mesmos como perseguidos. A base militante engole e aplaude. O conflito se mantém aceso. O Supremo, por sua vez, continua sendo peça central dessa dramaturgia. Alexandre de Moraes já deixou claro que não aceitará anistia para crimes cometidos contra a democracia. Para ele, seria rasgar a Constituição. É uma posição jurídica firme, mas que politicamente reforça sua imagem de antagonista da direita. Enquanto para uns ele é guardião da legalidade, para outros é tirano de toga. O contraste é perfeito para alimentar narrativas de ambos os lados. E no meio desse fogo cruzado, Trump segue sendo figura onipresente. De aliado caloroso de Bolsonaro a crítico mordaz de Lula, ele usa o Brasil como peça no tabuleiro de sua política doméstica. Para o público americano, criticar Lula rende pontos com republicanos e reforça a sua narrativa contra a esquerda global. Para o público brasileiro, serve como combustível para a oposição. No fim das contas, Trump não precisa se esforçar muito. Basta falar uma frase curta, inflamada e vaga. O resto a imprensa e as redes sociais se encarregam de amplificar. Juntando as peças, temos um cenário em que a diplomacia internacional vira espetáculo interno, o desfile cívico vira palanque, e até o PIX vira arma retórica. O governo Lula tenta se apresentar como defensor da soberania contra um inimigo externo poderoso e contra traidores internos. Trump cumpre o papel de vilão perfeito, sempre pronto a humilhar o Brasil em frases curtas. Os bolsonaristas cumprem o papel de quinta coluna, de acordo com o script lulista. E o STF continua na função de árbitro malquisto, amado por uns, odiado por outros. O que sobra é um espetáculo de ironias. Lula não liga para Trump porque ele não atende. Trump diz que o Brasil vai mal enquanto aplica tarifas que destroem exportadores.
Os Estados Unidos tentam limitar a comitiva brasileira em Nova York, como se o país fosse um aluno mal comportado. O governo brasileiro responde com um vídeo exaltando o PIX e chamando de traidores os filhos de um ex-presidente. Tudo isso embalado no desfile da independência, que já não é mais celebração cívica, mas campanha disfarçada. Se fosse ficção, diríamos que é exagerado demais. Mas como é realidade, resta apenas assistir. Rir porque o ridículo é inevitável. Chorar porque as consequências são reais. O povo paga a conta das tarifas. O país paga a conta da instabilidade. E a política brasileira continua sendo, antes de tudo, um espetáculo. Um espetáculo que não tem intervalo nem cortina final. No fim dessa maratona de discursos, desfiles, recados atravessados e ironias diplomáticas, fica claro que o Brasil conseguiu transformar o 7 de setembro em algo que vai muito além de uma data histórica. Virou palanque, virou ringue, virou palco de guerra simbólica. Lula entra como protagonista de uma narrativa onde tenta rivalizar não apenas com Bolsonaro, seu eterno antagonista interno, mas também com Trump, o antagonista internacional que nunca perde a chance de dar um tapa verbal no Brasil. A ironia? Enquanto Lula insiste em dizer que não passou a hora de ligar para Trump porque ele não quer conversar, Trump não só ignora o telefonema imaginário, como aproveita cada microfone para reforçar que o Brasil está indo muito mal. É quase um casamento falido transmitido em cadeia internacional. Um insiste em não ligar, o outro em não atender, mas ambos não param de falar um do outro. O desfile de 7 de setembro, que deveria ser símbolo de união nacional, se converteu em mais uma arena de disputa. Não é mais o povo vibrando com as forças armadas ou com a independência. É plateia convocada a se posicionar entre narrativas. Lula sobe ao palco para falar de soberania, de traidores da pátria e até a do PIX como símbolo de independência econômica. Sim, o PIX, um aplicativo bancário, agora elevado à condição de bandeira nacional. Talvez seja o único ponto em que o governo consegue consenso. Todo brasileiro, de esquerda ou direita, já usou o Pix para pagar o boteco da esquina ou cobrar o amigo caloteiro. Mas transformar isso em símbolo de resistência geopolítica soa mais como falta de repertório do que genialidade política. E aí entram as camadas da comédia. O governo Trump, que já impôs tarifas de 50% ao Brasil, agora cogita limitar o tamanho da comitiva de Lula em Nova York. É como se dissessem: vocês podem vir, mas tragam só os íntimos, porque a festa é pequena. Essa é a prova de que a diplomacia brasileira, no momento, tem status de convidado indesejado. Não dá para barrar na porta, mas também não se deixa circular livremente pelo salão. Enquanto isso, Alexandre de Moraes aparece como personagem-chave. Para uns, um herói que enfrenta Trump, para outros, um vilão que extrapola. E nesse teatro, cada ator interpreta papéis que mudam de acordo com a plateia. As considerações finais que restam são duras, mas inevitáveis. O Brasil, mais uma vez, conseguiu transformar solenidade em espetáculo, diplomacia em novela e soberania em meme. O 7 de setembro, que deveria unir, divide. O Pix, que deveria ser ferramenta bancária, vira bandeira ideológica. O telefonema não dado a Trump se transforma em metáfora de relações bilaterais travadas. E os traidores da pátria viram personagens de roteiro, servindo mais para discurso inflamado do que para debate sério sobre soberania. O povo brasileiro, que deveria ser protagonista, continua sendo figurante, chamado apenas para aplaudir, vaiar ou servir de estatística. E o mais ácido de tudo é perceber que ninguém ali está realmente preocupado em mudar esse enredo. Lula, Trump, Bolsonaro, Moraes, todos estão mais interessados em manter viva a narrativa, porque sabem que, no fim, é isso que rende voto, influência e manchete. O Brasil segue, então, como aquela peça de teatro que nunca acaba. A cortina cai, mas logo depois abre de novo para outro ato,
com as mesmas caras, as mesmas falas, só ligeiramente remixadas. E a plateia, cansada, mais presa, continua assistindo porque não há outra opção. Talvez esse seja o retrato mais fiel da nossa política, um espetáculo do qual ninguém consegue sair, mesmo sabendo que o ingresso custa caro demais.